Pedro, prazer estar com você aqui no Pod Brabo. Estamos com mais um Pod Brabo aqui com Pedro Araújo, né? Um cara aí jovem pra caramba, mas com a cabeça diferenciada. Isso que é o importante. Então, o Pod Brabo sempre quer conversar com várias pessoas para entender o ponto de vista. Não interessa se você tem 19, 39, 59, 99 anos. A gente quer conversar com você e entender como é que você pensa, como é que você faz as coisas. Pedro Araújo, seja bem-vindo ao Pod Brabo. Muito obrigado, Elson. E eu sei que você já leu o Brabo, por isso que você está aqui. E eu fico imensamente alegre com a sua presença aqui, porque você é um cara jovem e você vai ter uma mensagem aí para essa juventude. Que está precisando muito, né? E quem que é Pedro Araújo? O que Pedro, nos seus 19 anos aí, já fez de bom, de ruim, ou ainda está na jornada? Wilson, eu acredito que todos nós temos muito chão para andar. Mas durante esse tempo eu pude vivenciar muitas coisas, principalmente em um país onde a própria população... Qual país que era esse? Estava fugindo, a Ucrânia. Cara, você estava lá na Ucrânia? Cheguei 6 meses antes da guerra e assim que estourou a guerra a gente permaneceu para estar dando todo o suporte àquele povo sofrido, na qual foi atingido pela guerra. Então, durante aquele período, a gente ficou para estar ali na linha de frente, enquanto muitos da população, os próprios ucranianos estavam fugindo do país, a gente estava lá. E eu pude aprender muito, vivenciei muita coisa para trazer hoje aqui para o povo brasileiro, para essa juventude na qual está necessitando muito. Às vezes a gente é chamado, né, o tempo inteiro e a gente não entende, né, Pedro? Então, eu considero que você teve um chamado que você não saberia do futuro, você não controla o futuro, mas, de repente, você se deparou com uma situação totalmente adversa do que você imaginava. E tem um amigo meu, né, e também tem isso no livro Arte da Guerra, do Sun Tzu. E esse amigo meu falava assim, Welson, na guerra, e ele fala isso que o pai dele participou, né, em 1940 e bolinha, quando os brasileiros foram para a Itália. Ele fala que na guerra todo mundo é igual. Se você quer igualar as pessoas, esteja na guerra. Não tem o cara que tem mais dinheiro, menos dinheiro. Na guerra... É todo mundo igual. É todo mundo igual. Então, convergir uma... Claro que a gente tá falando, guerra é uma coisa ruim. Mas quando você converge para esse cenário, né? Esse cenário comum, né, que todo mundo se torna igual e tá todo mundo ali lutando para sobreviver, na verdade. O ideal, né? Que a gente sabe que soldado mata soldado, mas tem um efeito colateral, não tem? Que pode matar um civil. Tem uma consequência. Às vezes um soldado não mata um civil. Sim. Não é verdade? E o soldado é treinado para isso. Ó, no civil você não mata, você vai matar o outro soldado, que é uma guerra, Na guerra, o camarada, ele tá ali. Ou ele vai para sobreviver ou ele vai para morrer. É um dos dois. Não tem outra escapatória. Então, o que ele tem que fazer ali é isso. Ou é sobreviver. E se ele não lutar para isso, ele pode ter certeza que ele vai morrer. E quando você deparou com a guerra, Pedro, assim, obviamente você não sabia, mas assim... E qual foi a visão que você teve nesse momento do mundo? Eu brinco, eu falo que o mundo é caótico, né? E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas assim, qual é a impressão que você teve do mundo? Você falou, não, cara, eu já tô aqui... Essa pergunta é muito boa, porque eu acredito que não só porque eu estava lá na guerra, mas também trazendo para nossa realidade em tudo, nos negócios, acredito que até na vida sentimental, em qualquer outra área, o medo. O medo, porque ali você não sabe quando você vai morrer. E assim, você tem que tirar aquilo de dentro de você e continuar. E o que acontece hoje com as pessoas? Essa barreira. Qual barreira? O medo. E quando eu anulei esse medo da minha vida, anulei aquele cenário, as coisas começaram a andar. Então, o que eu trouxe de lá? Realmente isso. O medo, ele trava as pessoas, independente de qualquer situação. Mas quando ela libera disso, pode ter certeza que ela vai desenvolver, ela vai andar, seja no negócio, seja na família, em qualquer tipo de área. Então, uma visão que eu tive de tudo isso que eu trouxe é o medo. O dia de amanhã, qual é? Só Deus sabia. A gente não sabia, a gente estava ali, pode cair uma bomba a qualquer momento aqui. Então eu vou pra cima. Então é isso que a pessoa ela tem que entender. Ela não tem nada a perder. Certo. Ela tem que ir com tudo.
Então, foi uma das experiências na qual me marcou bastante. Eu vou para dar certo. Ou é ou é. Não tem essa opção de, não sei se vai dar, né? Eu vou para dar certo. Esquece o medo, esquece qualquer tipo de coisa. Então, foi uma experiência muito legal. É o que você falou, né? O cara tá ali é para matar ou para morrer. Não é uma coisa boa de se pensar. Não é. Né? Mas ele tem que fazer a escolha, né? E a gente até tomou um café esse tempo, eu falei que toda escolha tem uma renúncia. Toda escolha. Escolher viver é uma escolha, né? Eu escolho viver e renuncio à morte. Apesar que a morte um dia vai me pegar, não tem como, né? Não tem jeito. Não tem como escapar. E isso é bacana, Pedro, e a gente falar sobre isso, né? Sobre as escolhas. E aí você voltou para o Brasil, né? E eu fiquei sabendo que você lançou uma coisa bacana aí, um e-book. Você quer falar uns 7 segundos sobre esse e-book? Podemos. Fala aí. Realmente, a gente desenvolveu uma estratégia muito legal para corretores de imóveis. Hoje a gente sabe que o mercado mudou e é algo até interessante porque hoje o mundo está escasso, as pessoas estão escassas. A geração, ela tá mudando. E as pessoas, elas precisam mudar também. E você falou que o mundo mudou, né? E a gente está falando de uma profissão específica. O mundo mudou, né? O mundo muda, a forma de fazer negócio talvez não continue a mesma. Entraram novos atores no cenário, né? Que são a nova geração que está aí, entrou nesse cenário, né, para disputar uma vaga de pessoas que estão aí há muito tempo. Não é verdade? Exatamente. Então, estar aberto para o novo é um diferencial na sua perspectiva? É um diferencial. Porque a concorrência está muito grande. Se você permanecer, vamos dizer, aquela época do dinossauro, as pessoas elas não estão evoluindo devido a isso. E realmente, esse livro na qual eu desenvolvi, esse e-book 100% digital, é voltado a isso. A nova geração de hoje, o marketing para os corretores de imóveis, né? Porque muitos são velhos e muitos se adaptaram àquela realidade. A gente já está em uma outra realidade. Perfeito. Então, se ele quer desenvolver, ele quer avançar, ele quer crescer, ele precisa se adaptar a essa realidade de hoje, que é o marketing digital. E eu vou te passar um dado importante da cidade de Uberlândia, que eu gosto de estudar muito, e eu sou um cientista do trabalho, né? Eu pesquiso muito para entender o que vai acontecer. Não é que eu vou adivinhar o futuro, eu vou ver o passado para tentar moldar o meu futuro, a realidade. E as pessoas que mais vendem nesse mercado aqui em Uberlândia, elas não passam de 39 anos. Aí eu falo, os 20 que mais vendem não passam de 39 anos. Então, é uma geração anterior, né, à sua, que os caras entenderam que para evoluir eu preciso estar aberto a aprender outras habilidades, né? Eu estou disposto a aprender outras habilidades porque o mercado, de tempo em tempo, ele muda. Eu acredito que, assim, a pessoa, ela acha que sabe tudo. Muitas pessoas, não são todas, mas muitas pessoas, ela acha que aquele conhecimento dela é o bastante. Mas não, ela precisa todos os dias obter mais conhecimento. Está em busca de novos conhecimentos, em busca também de novos resultados. Legal. Outro assunto que eu queria falar com você, nessa mesma perspectiva, né, que para a gente regenerar, né, o mundo, a gente precisa, né, mudar a mentalidade do que a gente vê e percebe. Exato. Né? A gente até falou um pouquinho sobre isso, né, em outro momento. E aí, assim, qual é a capacidade que nós temos de regenerar o caos do mundo hoje? Qual é a capacidade que o indivíduo tem individualmente, olhando talvez... olhando para negócio, olhando para a família, olhando da própria carreira dele. Eu quero seguir carreira. Como é que eu deveria, como é que eu me comporto para seguir carreira, para avançar na carreira, para ser promovido baseado no início da minha fala? Ou como é que eu também inicio um negócio a partir, né, desse desmembramento de reorganizar o indivíduo com uma mentalidade diferente? Wilson, eu acredito que, igual a gente estava até batendo um papo ontem, na nossa vida a gente tem vários setores, né? Várias áreas. Certo. E a gente tem que ter uma estrutura. A gente tem que estruturar e construir uma base sólida. E realmente, se a pessoa ela quer começar algo,
quer desenvolver algo, primeiro ela tem que dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é um investimento. E esse investimento, ele acontece com você. Certo. Ao invés dela investir em qualquer outro tipo de coisa, primeiro esse investimento ela tem que fazer nela mesma. Então, eu acredito que esse investimento na qual nós estamos falando, esse primeiro passo em que ela precisa dar é isso. É realmente construir, mas construir ela primeiro. Para que ela... Primeiro, o indivíduo, né? Jesus Cristo falava isso, e você talvez vai me responder melhor do que o meu pensamento. Cristo falava assim, ó, antes de você ajudar o próximo, organiza a sua casa. E ele está falando da casa interna. É aquilo. As pessoas, elas querem salvar aquelas que estão afogando, sendo que elas também estão afogando. Mas como que eu vou salvar alguém que está afogando, sendo que eu também estou afogando? Não tem jeito. Porque eu vou afogar junto também. Certo. Então, é aquilo. A pessoa ela tem que se ajudar, ela tem que trabalhar em si mesma, ela tem que se desenvolver para que depois ela venha pensar em qualquer outro tipo de coisa. Eu posso estar construindo um prédio aqui agora e pensar em construir outro, mas se eu não terminar primeiro esse, como que eu passo para o próximo? Sendo que esse aqui também não está pronto. Então, eu acredito muito nisso e isso faz total diferença. Tá. E partindo desse princípio, né, de você se organizar, de você se profissionalizar, né, ainda mais o cara que é mais jovem, partindo disso, o que você poderia me falar no sentido de responsabilidade? Assim, porque a pessoa jovem, ela tem que aproveitar a juventude. Talvez isso não é tão verdadeiro, mas soa como verdade. Aproveitar a juventude, mas no mundo de hoje, a gente olhando para o mundo de hoje, o jovem tem que ter responsabilidade, não é verdade? Eu falo, assim, responsabilidade familiar, digo, dentro da casa, com os pais, responsabilidade no ambiente de trabalho, responsabilidade de ele se autodesenvolver, porque hoje eu não preciso necessariamente ir para uma universidade. Uhum. E eu não estou falando que as pessoas não devam ir. Sim. Você tem que ir. E eu fiz esse caminho todo. Só que hoje a gente tem informação a todo momento, de graça, e o cara pode se autodesenvolver. Sim. Né? E o que você poderia falar para mim de responsabilidade hoje para essa galera mais jovem? Welson, a gente pode perder qualquer coisa, mas uma coisa que as pessoas elas não entendem. Ela não pode perder é o tempo dela. A única coisa que a gente não pode perder é o tempo. E o que tem acontecido com muita gente, sair não é errado. Tá bom, quero curtir, quero aproveitar minha juventude. Tudo bem, vai, aproveita, mas não perca o seu tempo. As pessoas, elas têm esquecido e quando menos ela vê, menos espera, passou. Então, acredito que para que ela venha se organizar, primeiro, a questão de prioridade. Qual tem sido a sua prioridade agora? O quanto você está disposto para chegar no seu propósito, no seu objetivo, que você tem traçado? Será que aquilo tem sido suficiente? Será que você está disposto realmente a investir tempo em você? Tempo nos seus estudos, tempo no seu trabalho, tempo no seu projeto? Porque, não, vamos curtir. Não, vamos, depois eu deixo para depois. Ou seja, a pessoa ela fica só procrastinando. E principalmente o jovem, devido à falta de ensinamento. Agora há pouco a gente estava conversando com um rapaz, e é isso. As pessoas têm deixado de se influenciar pelo telefone, pelas redes sociais, e esquecido os ensinamentos dos pais, os princípios, e tem dado ouvido mais ao mundo do que aos pais. Então, para que ela venha a ser bem-sucedida, ter realmente uma mentalidade próspera, Sim, genuína, na qual fala o seu livro, ela tem que colocar em prática isso. Valorizar e não perder o tempo na qual ela se encontra hoje e ela tem. O que você fala é verdade, mas você acha que, assim, o pessoal tem essa visão ou deveria ter essa visão? O cara da sua idade, você acha que a grande maioria tem essa visão? 99,9% não tem essa visão. 99,9% não tem essa visão. Eles querem realmente aproveitar. Não, eu quero curtir a minha vida primeiro, para que depois eu venha... Mas é muito tarde. Chega lá, é muito tarde. Eu tenho um exemplo dos meus pais, eu posso falar aqui abertamente. Pode. Fica à vontade. Meu tio e meu pai. É triste dizer isso, mas tiveram a mesma base, tiveram as mesmas oportunidades. Um aproveitou e o outro não. Hoje ele possui uma família, que é meu pai. Ele tem uma estrutura, tem um trabalho, tem filhos. E, infelizmente, o meu tio hoje, ele vive
uma vida miserável. Por quê? Não aproveitou as oportunidades, não aproveitou o tempo, quis realmente viver a vida, como os outros dizem. Quis aproveitar o momento, quis aproveitar realmente a juventude. E não está errado, mas tudo tem o seu tempo. E tudo também tem o controle necessário. Tá. E bacana demais. E vamos... A guerra é uma coisa interessante, na verdade. Desde que o mundo é mundo, as pessoas guerriam entre si na própria Bíblia, né? Sim, Fala sim. muito de Davi, que era um guerreiro, né? Os símbolos que Davi criou, e você sabe falar isso melhor do que eu. Poxa, demais. Tem vários símbolos que Davi criou, né? Então, né? E você olha também para Moisés também, cajado lá com a cobra. Isso é um símbolo, né? Um símbolo de coragem, de acreditar, de fé. Mas na guerra, cara, assim, eu nunca tive uma guerra. Então, eu falo do que eu leio, do que eu vejo, do que eu já aprendi, né? E na guerra, você vê, né? Você vê pessoas que não têm... Vou dar um exemplo bem claro. Crianças, por exemplo, na guerra. Não sei se você chegou a ter esse contato com criança, com jovem, com idosos. A gente fez muito trabalho social, principalmente com crianças também. Visitamos orfanatos, fomos também nos asilos com os idosos. Então, a gente teve uma experiência muito bacana com eles. E assim, falando agora um pouco da guerra, mas na área política, você acha que a resistência da Ucrânia, assim, ela tem algum ponto um ponto de interrupção no sentido de falar, eles não retrocederam em momento algum? Você acha que, pegando o brabo aí, que você conhece muito bem, né? Que brabo que significa, pela etimologia da palavra, é bravura indômita. Bravura indômita significa que você tem coragem e significa que você tem resistência. Sim. O que você pode falar no sentido da Ucrânia nunca ter desistido? Olha, os ucranianos, por mais que não tinha nenhum tipo de estrutura, por mais que não tinha nenhum tipo de capacidade comparado com a Rússia, eles permaneceram. Eles tinham um ideal dentro deles. Eles tiveram essa força. Eles tiveram essa resiliência. Porque você estava do lado ucraniano, não do russo, né? Mas tudo indicaria que a Ucrânia ia tomar um pau. Mas foi o que não aconteceu. A gente vê um cenário todo diferente. As pessoas, elas tinham um ideal dentro delas. Elas tinham algo ali, eu vou proteger meu país, sendo que, por mais que eu não tenha nada aqui, não tem armamento, não tem isso, não tem aquilo, porque se for buscar no ranking... Você acha que eles estavam preparados? Não estava preparado. Não, né? E hoje é o que acontece no mundo dos negócios também. A pessoa, ela espera o quê? Ter qualquer tipo ali de capacidade, algum recurso, para começar e dar início. Não, começa com aquilo que você tem. E foi o que a Ucrânia, ela mostrou. Ela estava lá se eu buscar lá no ranking, primeiro estava a Rússia, o exército russo. Mas mesmo assim, com aquele ideal de proteger o seu país, esse intuito de não deixar tomar, eles não retrocederam. E teve muitos casos também. Teve um jogador de futebol que tirou folga e ele era da seleção ucraniana. Certo. E ele acabou deixando o país para passar as férias com a família. E o que aconteceu? Ele ficou sabendo na hora da guerra que houve uma invasão russa. E o que ele fez? Ele falou assim, ó, eu preciso deixar tudo e ir lutar pelo meu país. Ou seja, Legal. Então, você vê, tem quantos anos já? 2 anos de guerra. Qualquer emissora de televisão, qualquer outra coisa, eles falaram, ó, a Rússia vai invadir, vai tomar a Rússia vai tomar o território inteirinho ucraniano em 2 dias. Mas já são 2 anos. Então, trazendo para esse mundo hoje, até mesmo não só para o negócio, mas para a vida também, você tem que acreditar em você. Por mais que ninguém acredita, por mais que eles falam que você não tem potencial, por mais que eles digam que você não é ninguém, mas se você acreditar em você, acreditar naquilo que você tem dentro de você, você vai vencer e você vai fazer aquilo que você tem vontade de fazer e vai dar certo. Legal, legal. Bom ouvir isso, Pedro. E, assim, você leu Brabo, não é isso? O que você... Assim, a gente lê um livro, a gente tira 1% do livro. E é normal, tá? Tem pessoas que relê para tirar mais 2, relê 10 vezes para tirar 10%. Até o cara tirar, né? Porque às vezes o autor... por que ele escreveu isso? Por que ele falou sobre isso? Então, né? Às vezes você fica tentando entender. E tá tudo bem, é assim mesmo.
que você tirou de brabo, assim, que você fala que pode conectar com o mundo atual? Eu acredito que a liderança, de tudo assim que eu absorvi, realmente foi obter essa liderança. Essa palavra genuína, ela me marcou bastante. Realmente ser um cara, um líder, né? E como no seu exemplo também, pela sua convivência, realmente eu me identifiquei isso no livro também, realmente de buscar inovações, buscar estar inovando todos os dias e realmente aproveitar as oportunidades, Sim. que é algo que as pessoas não fazem. Foi aquilo que a gente conversou. Ela tá presa só àquilo, né? E nesse livro realmente eu aprendi, com você também tenho aprendido, que a gente tem que estar aberto às oportunidades e nunca nos prender somente a um fator, mas sim tirar disso e ir construindo outros. E você fala isso, e às vezes eu até explico quando eu tenho tempo, igual aqui no Pode Brabo, eu explico. E a gente fala o que é genuíno, né? Genuíno é você ser de verdade, né? História real. O que mais pode ser genuíno? É você ser congruente com as suas palavras. O que eu falo, eu faço. Né? Então, a gente genuíno é nesse sentido, né? De ser original com o que você vive, né? Que senão a pessoa vomita algo e não faz. Né? Eu chamo de pseudo-guru, que tem um monte aí, mas tá tudo bem. Eu não tô aqui para falar deles, não. Tô falando que você ser genuíno com o que você faz é maravilhoso, né? Eu falei isso no outro podcast, que eu falei assim, tem 3 coisas, eu já te falei isso, né? Paixão, habilidade e mercado. Se você entende esse jogo, Acabou. que só 3% da população mundial entende, e somente 3% da população de empresas mundiais entendem. Uau, quem são essas empresas que entendem o jogo da paixão, da habilidade e do mercado? São as empresas que passaram de 100 anos. E nós temos várias no Brasil e a gente esquece, né? Então, e a gente falar de gestão de negócio, o Brabo fala muito isso. Ó, você tem 2 opções. Você pode empreender, não interessa se você tem 19, 18 anos. E eu sou bem claro com isso. Contaram uma mentira pra gente que a gente precisa de dinheiro para empreender. Você precisa de habilidade e paixão para empreender. O resto eu explico depois pro cara entender que não precisa. Então, Brabo vem muito nesse sentido. Eu posso empreender? Pode, não interessa a sua idade. E depois, eu não quero empreender, ou não. Por exemplo, eu sou um seletista durante 30 anos. E depois eu não quis ser mais seletista e falei, cara, eu vou empreender. Porque eu empreendendo, eu vou colocar o movimento que eu fiz durante 30 anos disponível para as outras pessoas. Mas pode falar, Pedro. Vamos pegar Davi. Fala aí. Vamos pegar Davi. Quem era Davi? O rei foi ungir, foi escolher um rei lá na casa lá. O pai de Davi com seus irmãos chegou, não, vamos organizar tudo. Vamos lá, vamos colocar eles em ordem aqui pro rei, para ir lá e escolher um. Davi tinha rejeitado ele. Onde ele estava? Ninguém acreditava nele. Estava cuidando de ovelha. Era pastor de ovelhas. Mas ele foi ungido. Por mais que ele não tinha nenhuma condição física. O próprio pai e os irmãos expurgou ele. O próprio pai e os irmãos. Mas ele foi escolhido. E foi escolhido realmente para derrotar um gigante e ser rei de uma grande nação. E é isso que acontece. As pessoas, elas acreditam mais no que as pessoas falam do que nelas mesmas. E esse é o problema de muita gente. E por isso que ela não desenvolve. Ela pode ter uma habilidade muito grande. Ela pode ter um talento muito grande. Mas ela mesma tem escondido esse talento. Como? Deixando com que as opiniões alheias influenciem nisso e faça com que ela não venha progredir e alcançar o mero sucesso. É isso aí. Acredito que isso aí a gente tem que ter como base e levar para o resto da nossa vida. Crítica vão ter. E aquilo, falem bem ou mal, mas falem de quem? Falem de mim. Então, eu acredito que para que realmente ela venha ter esse sucesso, ela venha alcançar novos ares e novos objetivos, ela precisa acreditar nela mesma. E as pessoas, elas não têm acreditado no potencial que elas têm. Elas têm deixado a mágoa, ela tem deixado o passado, tem deixado muita coisa influenciar, sendo com que ela tem esquecido agora
o presente e tem vivido no passado. E para que ela venha poder desenvolver isso, ela tem que falar, dá um basta. Tem que dar um basta. O que foi, foi. Passou, passou. Nossa, mas eu fiz alguma coisa lá. Nossa, preciso... Nossa, isso, aquilo, minha mãe, ai, meu namorado, meu esposo. Nossa, aquela pessoa, ela vive do passado, ela vive daquilo. Ei, passou. Quem vive de passado é quem? É museu. Então, resolva o que você tem que resolver. Esquece o passado e começa a viver o hoje. Construa agora a sua vida. Construa o presente. Porque tem muita coisa ainda para ela viver. Bacana, Pedro. Bacana, Pedro. Eu queria aqui, em nome do Pod Brabo, né, que vai estar no Spotify daqui uns dias. Enquanto isso, a gente vai soltar algumas pílulas, né, com o pessoal. E para você ver uma boa conversa, ela passa muito rápido. Passa rápido, a gente não percebe. Eu queria que você deixasse uma mensagem que você leu em Brabo, que você acha, você acredita, né, que é muito boa. E falasse para o pessoal que está ouvindo aí, da sua idade, que tem a sua idade, falasse para eles qual é a mensagem que você pode deixar para eles baseada em Brabo aí, na coragem indômita, na vontade de fazer, de mudar, né? Porque, Pedro, sem ironia, sem ego, é vocês que estão com o poder na mão para mudar, né, a forma de trabalho, para mudar a forma de relacionar. Então, né, é vocês que têm esse poder agora na mão. Já teve na minha mão, né, na minha juventude. E a gente fez o que poderia ser feito. E agora vocês têm a chance de avaliar e falar, nossa, nós podemos mudar. Mudar no sentido não de mudar os valores, tá? Mas mudar a concepção do que é capaz de fazer. Qual que é a sua mensagem aí, baseado no livro Brabo, para essa galera que está te ouvindo aí? Posso mandar duas mensagens para dois tipos Pode mandar 300 se você quiser. Então vou ficar aqui até mais tarde. Pode mandar aí, sem problema. Uma é para os jovens, para as pessoas mais novas. Eu acredito que Brabo ele tem tudo a ver realmente, baseado naquilo que a gente falou, porque realmente é um livro na qual tem impactado milhares de pessoas. E a mensagem que eu tenho para esse público jovem é o tempo. Aproveite o tempo. Aproveite as oportunidades que são impostas em seus caminhos. Certo. Temos que aproveitar muita coisa, mas ela tem que aproveitar também o tempo que ela tem hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Certo. E realmente, voltado para o outro público, vamos lá. Trabalhar. Algo que eu aprendi muito com você e com o seu livro também. Quero ficar rico. As pessoas querem, Amém. O desejo é ficar rico. Mas como ficar rico? Trabalhando? Não. É relacionamento. Acredito que o caminho para que ela venha enriquecer não é só trabalho, mas sim relacionamento. Obter uma liderança genuína. Certo. Buscar isso que você falou. Ter uma palavra. Permanecer com essa palavra e cumprir com a palavra. Não ser realmente aquela pessoa que vai falar e vai deixar de fazer, mas realmente cumprir com a palavra dela. Legal. Então é essa a mensagem que eu tenho. Bacana demais. Eu fico feliz, né, em ouvir isso de você, né, da geração que Brabo foi pensado também para a sua geração. Eu falo que eu demorei 1 ano para editar e adequar um livro de negócio, né? Brabo é um livro de negócio. Como é que eu adequo ele à geração sua, né? Que vocês vão ter a chance única de mudar as coisas. Então, eu tenho que pegar o passado, né, entender ele e falar, cara, como é que eu mudo o mundo dos negócios? Vou mudar? Não, também não pode ser romântico demais. Mas o que eu posso mexer e fazer diferente? Você já deu a dica, eu vou me relacionar melhor. Porque trabalho uma coisa, resultado é outra. Eu trabalho para ter resultado, mas ao mesmo tempo eu me relaciono. Isso é maravilhoso, né? Então, o Brabo vem muito nisso. E Pedro, obrigado do fundo do coração. Que isso, né? Eu que agradeço pela oportunidade. E a oportunidade é única. Hoje eu vou mandar um abraço para um cara chamado Anderson. Anderson, ele é italiano, um cara é diretor da TOTS Brasil. Que isso.
Eu olhei pro cara assim, olhou pra mim, cara, Ixi. cara fabuloso. Na mesma hora ele pegou ali e entrou no meu site. Acabei de comprar um livro só porque eu te vi aqui. Eu falei, eu não tenho livro. Não, alguém falou que você tem um livro. E não é porque ele comprou o livro. É a energia, sabe? A energia de pessoas boas, igual eu tô conversando com você. Energia boa. Flui, né? Então, manda um abraço que eu conheci o cara hoje. O cara já falou, Elcio, eu quero ser parceiro com você no futuro. Eu falei, cara, nós estamos numa reunião de negócio. Não, mas no futuro nós vamos desenhar algo junto. E faz parte. Isso chama relacionamento. E pra gente finalizar esse pódio brabo, eu falo muito. Os bons a gente conhece pelo olhar, Exato. né? Os bons a gente conhece pelo olhar. Aham. Posso estar errado? Posso, mas eu acho que eu estou certo. Né? Pedro, um abraço. Brigadão do Que fundo do isso. coração. Tá bom? Posso mandar um abraço também? Pro Manda para ucraniano? quem você quiser, manda aí. Vou mandar em ucraniano, porque isso aqui vai rodar Manda lá, manda lá. Я хочу передати там в Україні привіт за всім там Україні. Да благословити вас Бог обиленно. До побачення. Isso aí. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau. Mais um Pódio Bravo. Tchau, tchau. Tamo junto.